Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. FATN11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de prédios, de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 89,80. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,36%. É um fundo que está sendo negociado com PVP de 0,88. Isso significa que ele está sendo negociado com 12% de desconto. Atualmente ele está com uma média liquidez, negociando uma média de quase 500 mil por dia, 499 mil por dia. E ele vem de uma variação positiva de 9,25% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo aí, durante um período, ele tinha uma liquidez baixa, então qualquer movimento no fundo fazia alterações aí tanto para cima quanto para baixo. Então toda essa alta movimentação aqui ocorria em razão da baixa liquidez. Lá em meados de 2020, pós situação pandêmica, esse fundo vem a mercado na faixa de R$100 e continua sendo negociado nessa média até o final de 2022. Nesse intervalo aí, ele teve picos de 110, mais ou menos 113, 114 reais. Chegou a beliscar os 90 reais, mas desde mais ou menos o mês 10 de 2020, o fundo veio numa decrescente. Então ele ficou durante os idos de 2023 ali, ó, entre 95 até mais ou menos 92, 93 reais. E aí, no início de 2024, o fundo teve uma breve melhoria, chegando ali mais ou menos a 96, 97 reais. Mas recentemente, desde maio para cá, o fundo entrou em queda novamente, saindo ali de patamares de 94, 93 reais, e atualmente ele está nessa faixa aí de 90 reais. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Aqui a gente vê algumas informações do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Aqui a gente vê sobre taxas e vacância. Essa parte aqui nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. É o fundo que está chegando a quase 20 mil cotistas, mais de 19 mil, e ele tem mais de 3 milhões e 400 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 102,51 e ele tem um valor de mercado de 353 milhões. E o último dividendo anunciado pelo fundo, ele está estagnado, né? Ele está nessa faixa de 85 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do Dividend Yield. Então é um fundo que vem tendo uma melhoria no seu Dividend Yield, parte por realmente valorização do dividendo, mas a outra parte também é em razão da queda do fundo. Então esse fundo tinha uma média de Dividend Yield de 0,6 e atualmente o mercado estava exigindo algo na casa de 0,8, 0,9. Atualmente os últimos Dividend Yields do fundo estão ali próximos de 0,9, 0,92 e tal. Nominalmente dizendo, é o que eu falei para vocês, houve uma melhoria do dividendo nominal do fundo, né? Que saiu ali da casa de 60 centavos, ultrapassou os 80, por alguns momentos ali, ó, chegou quase a 90 centavos ali, e atualmente ele está estagnado em 85 centavos já há alguns meses. No dia 4/10, o fundo pagou no dia 14/10 essa quantia aí de 85 centavos. Os vídeos aqui são gravados com 2 semanas de antecedência. Então, seguramente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido ali em novembro o anúncio para o fundo pagar lá em novembro. Então, eu acho, baseado ali pelo que eu tenho visto lá do relatório gerencial, caso não ocorra nenhuma eventualidade, acho que o fundo tem condição de continuar mantendo esses 85 centavos aí. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E aqui, desde que o fundo veio a mercado, o fundo recentemente, ele vinha tendo uma performance ali semelhante até acima do CDI, mas desde o final de 2022 para cá, o fundo agora não está mais, baseado aqui no site, né? Não está mais conseguindo bater o CDI. Então, desde que ele veio a mercado, ele está com 32% de rentabilidade, o CDI 44%, a inflação 30%, então ele pelo menos está superando a inflação, o IFIX 16% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, ali com 61%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do canal,
a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível. É um valor que ajuda imensamente aí o canal. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, muita versatilidade e é uma planilha que vai te ajudar de diversas maneiras. Ela te ajuda a organizar os seus ativos, ela vai te ajudar principalmente na sua declaração de imposto de renda e no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque além de ser uma ótima planilha, também é uma forma de apoio financeiro ao canal. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos FIAGROS. São e-books com conteúdo muito agregador, são conteúdos baratos e acessíveis, e comprando os e-books aí também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, um relatório bem recente da gestão aí, eles entregam um relatório relativamente rápido, né? O fundo cobra de taxas 0,8 aqui, mas eu prefiro ver essas taxas na prática. Então sempre eu abro lá a DRE do fundo e calculo na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então aqui ele fala o nome do fundo, né? Todo fundo tem um nome, o nome desse fundo é BRC, Renda Corporativa. Aí o código dele é esse aqui, ó, FATN, ó, Lages. É um fundo de investimento focado na aquisição e geração de renda a partir de locação de lajes corporativas. O que é o diferencial desse fundo? O segmento de lajes vem sofrendo bastante, até mesmo o fundo que, entre aspas, era intocável, o PVBI, que só tem em regiões prime, só prédios de ótima qualidade, até ele vem sofrendo atualmente. Então, o diferencial desse fundo aqui, ó, é essa tese deles. Eles compram lajes, arrumam essas lajes no conceito aqui, ó, plug and play. O que isso significa? Eles mobiliam todo o imóvel de forma que o inquilino só vai lá e ó, só se conecta ao imóvel. Eles não precisam nem ter mobiliário, que eles têm tudo lá. Então, ó, são contratos atípicos, são feitos sob medida, nos quais não há revisional. E o prazo e multas são acima do convencional do mercado. Aí eles focam em médias empresas, middle market, aquisição de imóveis com alta liquidez, entrega de imóveis reformados, e eles também fazem vendas de ativos também, eles giram o portfólio. Agora olha aqui, ó, são imóveis reformados, mobiliados e prontos para operar. Os imóveis apresentam alta demanda, sendo que, historicamente, o prazo médio de recolocação dos aluguéis tem sido 13 dias. Então o que acontece? Quando alguém anuncia que vai sair, em 13 dias eles já têm um novo inquilino. E muitas das vezes, isso aí acaba acontecendo até antes do prazo de recolocação, porque às vezes eles têm um prazo, né, para colocar o inquilino. Há caso, ó, que a formalização do novo contrato ocorreu ainda no prazo de desocupação pelo inquilino anterior, uma vez que os contratos prevêem um aviso de pelo menos 90 dias. Então, sim, todas essas situações aqui, ó, vem fazendo com que o fundo tenha um ótimo resultado aí no mercado. Em sua maioria, as novas locações tiveram valor igual ou superior ao contrato rescindido ou vencido. Considerando a inclusão aí de algumas áreas de circulação na área bruta locável, na ABL, a área privativa total passou de 23.600 metros quadrados para 23.700. E hoje o fundo tem 78 lajes e elas estão em 48 edifícios. Então o que a gente observa? Ao contrário de outros fundos aí, ele não tem muitos prédios. Assim, se a gente fosse ver igual outros fundos que têm prédios completos, né? Esse fundo é como se ele tivesse 48 prédios, só que ele não tem um prédio inteiro. Dentro de um prédio ele vai ter uma laje, 3 lajes, 2 lajes. Lá no final do relatório a gente vai ver que ele tem inúmeros edifícios e ele tem fotos internas lá pra gente ver. Eu não conheço São Paulo, mas outras pessoas já comentaram dizendo que são regiões bem consolidadas, são regiões bem premium lá de São Paulo. Então Vila Olímpia, Itaim-Bibi, Faria Lima, Berrini, Brooklyn, Jardins, Paulista. Então são regiões com qualidade e potencialidade equivalente. Tem 72 inquilinos diferentes, né? Então praticamente cada laje aí está alocada para um inquilino distinto. Continuando aqui no relatório, ele traz alguns destaques sobre o patrimônio do fundo, o que o fundo tem em caixa, né? Então ele tem 10% hoje do seu portfólio em caixa, mais ou menos. Na data de fechamento do relatório ele estava a quase R$ 92,00, hoje a gente viu que ele está na faixa de 89. É um fundo que possui alavancagem, né? A alavancagem do fundo, ele tem dívidas, é de 12%, mas pelo que a gente vê lá
no relatório gerencial, aparentemente as dívidas são tranquilas e confortáveis. Não vai ter nenhuma amortização alta, pelo menos nos próximos 24 meses. Aparentemente, o fundo ele tá bem tranquilo para arcar com as suas dívidas, né? Continuando aqui, ele traz alguns destaques. Então ele fala que o fundo distribuiu 85 centavos lá no dia 13 de setembro. Em outubro ele também distribuiu esse valor, né? Aí a receita de locação se manteve em patamares semelhantes ao mês de julho, apresentando pequena redução de 0,47 comparativamente ao mês anterior. Tal variação é decorrente da transição de locatários, sendo que pode ocorrer um descasamento entre a desocupação de determinados imóveis e o início da exigibilidade do locatário novo. Pode ser que às vezes dá até um prazo, uma carênciazinha aí no início. No entanto, as verbas rescisórias amortizam essas diferenças aí. Continuando, a receita total apresentou um crescimento de 6,5% em relação ao mês de julho, considerando o aumento da contribuição de ganho de capital decorrente da venda de ativos. Há um saldo de 1.750.000 decorrente de ganho de capital e a renda garantida já recebida, a ser distribuída parceladamente. As despesas aumentaram bastante, aí, 26%, impactadas principalmente pela variação positiva nas despesas condominiais de IPTU e nos custos relacionados aos serviços terceiros. A elevação nos valores de serviços terceiros é pontual e corresponde principalmente a honorários de corretagem de novas locações. Neste mês, houve um encerramento antecipado da locação dos conjuntos 192 a 195, lá do edifício Paranaguá, e do conjunto 111 do edifício Átrio 1. Administradores está trabalhando na prospecção para novas locações. Em agosto foram locados os conjuntos 21 e 22 do edifício Shoa, cujo contrato terá vigência até agosto de 2028. Foi também aplicado um reajuste monetário anual dos contratos dos conjuntos 2A e 2B do edifício Columbus, conjunto 21 e 23 do edifício Atrium 4 e do conjunto 111 do edifício Atrium 2. Em agosto, o fundo alcançou 18.700 cotistas. A gente viu que atualmente ele já está quase chegando nos 20 mil, já subiu mais ainda, apresentando um crescimento de 6,22%. Nesse sentido aí, o fundo vem crescendo bastante. E as pessoas se desesperam quando uma ação, quando um fundo cai ou sobe, tá? Mas note, ó, o volume financeiro negociado no mês foi de 17 milhões. Isso significa 5% do patrimônio que foi negociado. O que isso significa? Que 5% das pessoas que compraram ou venderam movimentaram as cotas para cima ou para baixo. Então, quando um ativo sobe ou cai, são pouco percentual do portfólio que faz com que ocorra toda essa movimentação. Então, subir ou cair um ativo não significa necessariamente que realmente as pessoas estão querendo, sabe, são pouco percentual aí que faz com que as cotas se movimentem para cima ou para baixo. Então, não é a totalidade aí que está desesperada vendendo aí no mercado. Outro ponto que eles trazem de destaque é que, percentualmente, o fundo tem apresentado um volume de negociação acima da média dos fundos de lajes. Lógico que, comparativamente, o que ele movimenta aqui, esse percentual, frente a outros grandes do mercado, o fundo tem uma boa liquidez aí frente ao seu patrimônio. Indicadores operacionais, o fundo hoje está com a taxa de ocupação de 96%, quase 4% aí de vacância, que é baixa, até 5% aí, na minha opinião, é algo dentro do controle. Ele tem um vencimento dos seus inquilinos aí, ó, bem distribuído no decurso dos anos. Então, para o ano que vem, vai ter 8% de desocupação, de vencimento, né? Pode ser que haja renovações aí nesses períodos. Para 2026 é 9%, aqui estão todos os demais anos. Então, essa parte aqui, ainda mais com o histórico que o fundo vem apresentando, não é algo tão preocupante. Agora, tem que sempre ficar de olho, porque vencendo 19%, 28% aí, se o fundo não conseguir fazer uma recolocação, isso pode trazer um impacto para o fundo, né? O alt médio dos contratos do fundo, o prazo médio dos contratos é de 3,29 anos em média. E quando tem reajustes, eles são distribuídos no decurso de todos os meses do ano. Com alguns destaques aí, para março, maio, agosto, são os meses onde tem maior impacto de reajuste nos contratos dos seus inquilinos. Os indicadores operacionais do fundo, a gente vê as receitas do fundo, né? Elas vinham bem em linha, teve uma queda em junho. Depois, para julho e agosto, vem receitas recordes no fundo. Ele tem correção dos seus índices aí. Ele tem praticamente meio a meio entre 52% e IPCA, e ele tem ali mais 46% em GPM, e aqui a gente chega na DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, em agosto,
O fundo teve uma receita ali de quase 4 milhões, sendo que a maior parte, 3 milhões, adveio ali da locação mesmo dos imóveis. Venda de ativos ali, ele tinha um saldo, né, em vários e vários meses aí. O saldo que ele distribuiu foi de 650 mil ali em agosto. E o dinheiro parado em caixa gerou para o fundo 265 mil. Despesas totais do fundo foram de 1 milhão, sendo que a despesa que realmente vai para o bolso do fundo é essa parte aqui, ó, despesas administrativas, 297 mil. Então a gente vai calcular no acumulado dos últimos 12 meses, o que é que essas despesas aqui, ó, de 2 milhões e 800 mil, representam frente ao total que o fundo receitou de 41 milhões. Então vamos ver aqui, ó, 2 milhões 863, que eu vou arredondar para 864, isso aqui vezes 100, dividido por 41 milhões e 47 mil. Então as despesas do fundo estão ali em 6,97%, o que eu considero ser uma despesa bem tranquila. Um ponto interessante também que eu vejo aqui no fundo, nem todo fundo imobiliário faz isso. Tanto que a gente vê que volta e meia alguns fundos acabam vindo ao mercado pedir recurso para fazer nova subscrição e tal, para arcar com esse tipo de situação. Então o fundo, ele faz um FRA aqui, ó. Todos os meses, ó, ele separou 60 mil, depois 29 mil, 52 mil. Então, nesse mês de junho, não separou recursos. Mas aqui, ó, separou 3.500, 32 mil. Para que ele separa esse FRA? É um fundo de reposição de ativos. Mensalmente, eles separam 3% das receitas e essas reservas são utilizadas conforme a demanda, visando manter os ativos atualizados e competitivos. Então, ó, das últimas reformas que foram feitas, ó, dos 109 mil investidos em obras e melhorias, 87 mil vieram diretamente do FRA. Então, quando os recursos não são suficientes, o fundo vai precisar inteirar, né, com uma quantia bem pequena, não é pego de surpresa. Continuando aqui, a gente vê sobre a composição da remuneração, né? Ele mostra um por um das partes, ó, locação, vendas, receita financeira. E a gente vê que ele, desde setembro para cá, ele está estabilizado nessa patamar de 85 centavos. Outra coisa, né? Em média, de tudo que ele receita, ele está gastando uma média de 10 centavos de tudo que ele distribui, né? Com as despesas, com os CRIs. Mais abaixo aqui ele mostra o dividend yield sobre a cota e sobre o valor de mercado, né? Aqui a gente vê sobre a cota e aqui a gente vê sobre o valor de mercado e aqui a gente vê sobre a cota. E se for comparar a rentabilidade do fundo frente ao CDI líquido, o fundo vem conseguindo aí bater o CDI líquido aí nos últimos 12 meses. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a remuneração do fundo, o dividend yield dele. Aqui a gente vê sobre o dividend yield do fundo, sobre o VP, sobre o valor patrimonial. Se a gente for ver sobre a cota, ele é maior que isso aqui hoje, tá? E comparativamente aos fundos de laje do IFIX, a gente vê que o fundo vem superando em muito a média dos fundos de lajes, né? Então ele vem mostrando uma ótima rentabilidade aí. Aqui a gente vê um pouco do patrimônio do fundo onde está, né? Então a maior parte dos imóveis do fundo estão ali na Vila Olímpia, 56% do portfólio, mas eles têm na Berrini, com certeza Faria Lima, eu sei que é uma das regiões bem prime de São Paulo. Eles têm também, ó, na Avenida Paulista, Itaim, Brooklyn, Jardins. Então, aparentemente são regiões bem consolidadas e mesmo que não fosse, né? O fundo vem se mostrando tendo um ótimo índice de locação aí, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos ajudar de forma financeira, nos ajude de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa meta. Comenta para nós, e aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ele? Você teria? Você está desesperado com as últimas quedas que teve em fundos imobiliários e ações? Recentemente começou a ter uma certa melhoria, né? Mas, de novo, esse vídeo vai ao ar com 2 semanas de antecedência. Então, entre a data de gravação do vídeo e quando ele vai ao ar, pode ter tido outra queda ou pode ter tido uma subida, né? Então, se no mesmo dia já tem mudanças, né, nas cotações, imagina com 2 semanas. Então, mas enfim, diz para nós como que está você aí. Uma coisa eu falo, se você estiver se sentindo muito desconfortável com as quedas que os fundos vêm sofrendo, fundos imobiliários e ações e qualquer ativo de renda variável, reveja aí os seus conceitos. Pode ser que você não esteja preparado para investir em ativos de renda variável. As quedas que estão ocorrendo atualmente, na sua grande maioria,
elas vêm ocorrendo em decorrência de situação macroeconômica. Não é uma situação pontual de um fundo ou de outro fundo. Então, reveja os seus conceitos aí, que pode ser que renda variável talvez não seja indicado aí para vocês estarem investindo. Em relação a esse fundo, eu gosto bastante. Eu sou conflitado ao falar desse fundo porque eu também tenho ele no meu portfólio. Eu sei que atualmente o segmento de lajes é um segmento que muitas pessoas não estão com vontade de investir, estão com medo de investir, mas eu gosto de investir nesse fundo e no segmento. Como eu estava falando a respeito de queda, né? Não é só porque um ativo caiu que você deva comprá-lo cegamente. Mas eu faço gestão do meu portfólio, tá? E se eu tenho um ativo, eu gosto do ativo, e eu compraria mais esse ativo, quando um ativo cai, se ele abrir oportunidade para eu comprar mais cotas dentro do meu limite de exposição, eu vou lá e compro mais. Então, não desejo mal, não desejo caos, mas se esse fundo aqui caísse mais um pouquinho, ele abriria margem para eu comprar mais uma cota, limitando ali o máximo que eu quero ter. O que eu quero dizer com isso? Se eu já tenho ele, eu estudei e não vi nada de grave no fundo, caso ele caia, para mim, abre oportunidade de comprar mais. O mercado de renda variável, fundos imobiliários principalmente, ocorre muita irracionalidade. É um lugar onde as pessoas gostam de comprar caro. Na vida real, a gente quer comprar o nosso refrigerante, a gente quer comprar um carro, uma casa, qualquer que seja a aquisição, a gente quer tentar pagar o menor valor possível. Agora aqui na Bolsa de Valores, quando um ativo que não mudou as suas condições, ele é o mesmo, ocorre uma queda na Bolsa de Valores, as pessoas ocorre um efeito manada ali, as pessoas saem vendendo desesperadamente. Ao passo que, quando o mercado está eufórico também, está caro demais, aparentemente é o momento que as pessoas ficam mais confortáveis de comprar quando o ativo está subindo, né? Então a gente tem que tentar se blindar e começar a tentar aproveitar esses momentos de queda, porque futuramente, em algum momento, quando as coisas voltarem à normalidade, todas essas aquisições em momento de conturbado de mercado tendem a trazer um ótimo resultado aí para o investidor. Enfim, aqui eu gostaria de reforçar, né, o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. A gente queria chegar aos 17.900, nós já passamos, já estamos com 17.914. Agora o nosso objetivo é chegar aos 18, 19, 20. Eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente vê os inquilinos do fundo, nós voltamos ao relatório gerencial e vê que tem inquilinos de diversos segmentos. Então essa diversificação aqui, de diversos segmentos também, traz uma certa segurança para o fundo. Por quê? Se algum setor passar por dificuldade, né, ele é amplamente diversificado aí. É um fundo que vem com a liquidez até aceitável, ele não é uma liquidez alta para grandes investidores, mas para nós, pequenos investidores, é algo bem tranquilo. E a gente vê um fundo que saltou de 50 cotistas lá no segundo trimestre de 2020 para atualmente já está quase beirando os 20 mil cotistas. Ou seja, atualmente o fundo vem começando a cair no gosto do mercado, né? Aqui mais abaixo a gente vê sobre a alavancagem do fundo. Então o fundo vem gastando uma média de 7%, 9%, em média atualmente 9% com a dívida da alavancagem, né? Aqui a gente vê o seguinte, o fundo hoje tem um patrimônio de 438 milhões, mas como ele tem uma dívida de 55 milhões, aí o patrimônio líquido do fundo cai para 382 milhões. Ele tem 2 CRIs aí no mercado, um CRI que hoje está ali na faixa, até dezembro de 2023, né? Ele estava na faixa de 34 milhões e o outro na faixa de 21 milhões. Esse primeiro CRI começou a ser amortizado agora em setembro de 2024, serão 54 parcelas de amortização, e o outro CRI ainda não está sendo amortizado. Ele vai começar a ser amortizado em outubro de 2025. Então fique atento que a partir de outubro do ano que vem pode ter um impacto nas receitas do fundo aí. Porque quando começar a amortizar, você vai ter que começar a pagar um valor maior aí, isso aqui pode impactar severamente as receitas do fundo. Serão 72 parcelas, né? Então tem que ficar atento. Operações do CRI. Setembro de 2024 vai começar a pagar 565 mil, 500 mil. É o que eu falei para vocês. Dentro das receitas do fundo aí, a gente vê que isso aqui não impacta severamente as receitas do fundo. Mesmo quando ele começar a pagar a partir do ano que vem, 300 mil, 300 e poucos mil, essas amortizações aí tendem a não impactar muito aí o fundo, né? Então,
é uma dívida, na minha opinião, uma dívida bem tranquila aí. Aqui a gente vê um pouco sobre alguns edifícios que o fundo tem, tá? São edifícios até bonitos e tudo, ó. E aqui a gente vê internamente, eu vou passar bem rapidamente, ó. Mas a gente vê que os imóveis já estão todos, tem salas de reunião, a gente vê que eles já são mobiliados, para a pessoa só chegar lá e conectar os seus dispositivos, os computadores, né? Então são sempre bem bonitinhos, ó. Tem auditório também e tal, então já são imóveis bem prontos para chegar e já começar a trabalhar. Vou continuar falando aqui, mostrando rapidamente, mas o que eu sugiro? Se você gostou do fundo, você acha que é um fundo do seu interesse, venha nele aqui, estude, veja por alto, dá uma olhada, para que você se intere a respeito. Esse modelo, essa tese, esse tipo de investimento, já tem alguns fundos no mercado que estão começando a copiar e aparentemente já está vindo fundos no mercado também querendo investir nesse segmento aí, ó. Começar a investir em imóveis de lajes, mas assim, de plug and play, né? Já com os imóveis totalmente prontos. Inclusive, aquela WeWork que saiu de alguns fundos, ela deixou todo o mobiliário lá. Então, isso já facilita para o fundo tentar já realocar e já alugar para um próximo inquilino, né? Enfim, aqui a gente vê todo o portfólio do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!